Os meus heróis da infância não eram bruxos voando em vassouras, não eram os estranhos guerreiros da Terra-média, e muito menos lobos e vampiros apaixonados. Os meus heróis da infância eram um menino, uma menina, uma boneca de pano e um sabugo de milho. Eram brasileiros e viviam em um sítio, chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo. Com eles eu aprendi sobre o folclore do Brasil, sobre a mitologia grega, as fábulas e a história em geral. Neste sítio havia uma negra chamada Tia Anastácia, que fazia bolinhos que me davam água na boca, e um negro chamado Tio Barnabé, com suas histórias de onça que aguçavam a minha imaginação. Eu adorava esses personagens e sonhava viver entre eles. Então eu cresci, virei professor de literatura e, para minha surpresa, me disseram que eu não devia indicar a leitura dos livros do Monteiro Lobato, autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque eles incitam o racismo. Mas, se isso é verdade, por que eu nunca percebi isso quando devorava os livros com as histórias do sítio? A tia Anastácia, que ficou na minha imaginação, era uma negra bondosa que fazia bolos que as crianças adoravam. Uma tia amada e respeitada. E o tio Barnabé era aquele velhinho cheio de sabedoria e histórias que encantavam tanto o Pedrinho quanto a Narizinho. E o racismo? Onde estava? Não estava. Nunca esteve. Uma ou outra expressão típica do período e de um autor que descendia de fazendeiros da época da escravidão nunca chamaram a minha atenção de criança ou me fizeram deixar de amar aquelas histórias que povoavam a minha imaginação. Eu vinha saber que havia expressões racistas nas obras do Lobato algum tempo atrás, quando burocratas e políticos interesseiros em busca de destaque na mídia quiseram proibir ou restringir a indicação da leitura da obra de Lobato nas escolas. E Monteiro Lobato, um autor que sempre esteve no centro de polêmicas quando vivo, voltou ao cenário, depois de décadas de sua morte, como pivô de uma discussão sobre racismo que tem chamado a atenção da mídia nos últimos anos. E se está na mídia, está nos vestibulares. Para o vestibular de 2016, a Unicamp indicou como leitura obrigatória para a prova de português o conto Negrinha, de Monteiro Lobato. Você tem alguma dúvida de que a polêmica sobre o racismo na obra desse autor foi um dos motivos, talvez o principal, desta indicação? Mas, afinal de contas, existe mesmo esse racismo na obra de Lobato? Trata-se de um autor que incita práticas discriminatórias? Eu quero destacar neste vídeo um trecho do conto para que você tire as suas próprias conclusões sobre essa polêmica, se Monteiro Lobato e sua obra são racistas ou defendem uma postura racista. Vejam esse trecho do conto. A excelente Dona Inácia era mestre na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos, e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo, essa indecência de negro igual a branco. O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava a negrinha em casa como remédio para os frenesis. Tinha de contentar-se com isso, judiaria miúda, os níqueis da crueldade, puxões de orelha, a gama inteira dos beliscões, a roda de tapas, cascudos, pontapés e safanões, a vara de marmelo, flexível, cortante, para doer fino. Era pouco, mas antes isso, que nada. Na minha humilde opinião, esse texto está muito mais para um abolicionista do que para um escravista. Principalmente quando você observa a ironia sarcástica com que ele classifica a Dona Inácia como excelente mestra na arte de judiar de crianças. Mas será que a Unicamp escolheu esse conto com o objetivo único de discutir o racismo na obra de Monteiro Lobato? Na minha opinião, não. Eu entendo que limitar o texto a uma discussão sobre o racismo é, no mínimo, uma visão superficial deste que é um dos mais belos contos da nossa literatura. Vamos observar mais uma passagem do conto. Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma, divina eclosão. Surpresa maravilhosa do mundo que trazia em si e que desabrochava, afinal,
como fulgurante flor de luz. Sentiu-se elevada à altura de ente humano, cessara de ser coisa, e doravante ser-lhe impossível viver a vida de coisa. Se não era coisa, se sentia, se vibrava. Negrinha não é um conto para discutir o racismo, mas a humanidade, ou a ausência dela. A personagem é uma menina negra, mas poderia ser branca, parda, amarela. Qualquer menina submetida àquelas condições se sentiria coisa. E a epifania do dia em que lhe é permitido brincar com uma boneca é o ápice da narrativa. Nesse dia ocorre uma travessia para o outro nível, o nível da humanidade. Uma travessia que não permite um retorno. Ironicamente, é ao mesmo tempo um início e um fim. Sem poder retornar ao que era, nem prosseguir naquilo que se transformou, ela parte para a travessia final. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria numa questão comparativa. É prática da Unicamp fazer questões comparativas entre as diversas obras indicadas como leitura obrigatória. E qual comparação? Bom, eu queria chamar a atenção para uma possível comparação entre a personagem Negrinha e a personagem Dona Plácida, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, também indicado como leitura obrigatória na Unicamp. Observe esses dois fragmentos. Primeiro do Negrinha. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Nascera na senzala de mãe escrava. Assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados. Órfã aos 4 anos, por ali ficou feito gato sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes. Batiam-lhe sempre, por ação ou omissão. Que ideia faria de si essa criança que nunca ouvira uma palavra de carinho? Agora observe um fragmento do Memórias Póstumas que fala sobre a Dona Plácida. Chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal ou não comer, andar de um lado para o outro, na faina adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar, outra vez. Triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no hospital. Foi para isso que te chamamos num momento de simpatia. Assim como Negrinha, Dona Plácida também vai ter o seu momento de travessia, quando aceita as regalias que o Brás Cubas lhe proporciona em troca de acobertar o seu romance adúltero com Virgília. E essa travessia será a sua perdição. Acostumada com prazeres até então ausentes, ela ousa sonhar com a felicidade ao lado de um homem. E isso causará a sua ruína. Roubada no dinheiro que Brás Cubas lhe dera para viver uma velhice tranquila, ela morre, doente e abandonada na miséria de um cortiço. Observem que nas duas histórias, a miséria material é a causa das desgraças das personagens. Da mesma forma, a ousadia de querer ser feliz é a causa da morte destas personagens. Releiam a história de Negrinha no livro do Monteiro Lobato. Releiam também a história de Dona Plácida no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vale a pena aprofundar essa comparação. E esta foi mais uma dica do seu Vestibuleiro Enem. Até a próxima!